Olá, eu queria conversar um pouquinho sobre processo com o meu eu particular. Nós temos um particular conosco mesmo, nós temos a nossa consciência de si mesmo, a nossa subjetividade, o nosso modo de ser e, como eu falei anteriormente, o nosso processo cognitivo, que são os nossos processos mentais para resolver algum tipo de problema ou situação. Esse processo particular, eu acredito que é realmente individual de cada um. Se a gente para pensar neles, se a gente para pensar nesses processos particulares que nós temos, da forma que nós somos. Eu não estou falando pensar para mudar. Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas pelo menos para refletir aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos. Hoje em dia, no século XXI, eu acredito que tem muitos conceitos que estão sendo popularizados, mas poucos conversados. E quando se fala de estudo sobre isso, as pessoas falam que não precisa estudar, não precisa se estudar, né? Tem várias questões. Vamos supor, uma pessoa que tem um nome dessa, eu esqueci. A pessoa que rouba constantemente, ela tem esse problema de todo lugar que vai, ela rouba. Então é uma forma dela ser. E eu acredito que dentro da mente dela está distorcido aquilo que ela é, porque provavelmente para ela sabe que não é normal, mas ela não consegue deixar de fazer. E no íntimo dela aquilo pode ser normal, no íntimo dela, né? Então, parar para pensar no contexto. É lógico que tem, eu não estou falando sobre contextos iguais. Vamos supor, uma pessoa que rouba com uma pessoa que faz alguma outra coisa que é interior a ela. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que quando a gente fala que é comportamentos, eu tô falando de pensar sobre comportamentos mesmo. Independente do que seja. Eu lembro que na faculdade se usa um termo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente usa o termo. Um termo que parece que a gente está diminuindo uma situação, mas a gente não está diminuindo. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente sempre utiliza uma palavra, eu esqueci. Eu vou ter que lembrar. Mas é um termo que a gente utiliza quando vai fazer uma pesquisa de qualquer. Acho que não sei se é projeto. Eu não lembro, eu vou lembrar aqui. Mas tudo que a gente vai pesquisar, se usa uma palavra para falar, não, nós vamos pesquisar isso, nós vamos fazer isso para pesquisar isso. E eu lembro que quando foi falado isso de uma criança, alguém falou, nossa, mas essa. Ah, objeto de pesquisa. Objeto. Sempre é utilizado isso. O objeto de pesquisa é a pessoa. O objeto de pesquisa é uma criança. O objeto de pesquisa é o cachorro. O objeto de pesquisa é os sentimentos tal. Então, quando se fala de objeto, eu não estou falando que o outro é um objeto, entende? Então, às vezes as pessoas confundem isso. Quando eu falo objeto, eu estou falando que dentro da psicologia que nós vamos estudar algo, independente do que seja. Eu não estou desqualificando. É só um termo que é utilizado. Então, até mesmo hoje em dia tem várias questões mesmo. A questão racial, né, a questão como que eu posso dizer? Caramba, fugiu algumas palavras aqui, hoje eu tô meio doido. Dentro do homossexualismo mesmo, tem gente que fala que tem homossexualidade, tem gente que fala várias questões do que é. Então tem esses conceitos, e eu quero dizer que tem vários conceitos que não se para pensar e conversar a respeito disso de uma forma científica. Eu acredito que esse é o caminho para chegar a um ponto, ou pelo menos para pensar em relação e avançar no diálogo. Porque quando fica muito subjetivo, como é que você vai discutir o subjetivo? Né? Então é isso que eu queria conversar um pouco mais. Desculpa se eu enrolei, é porque tem alguns termos, eu acabei esquecendo algumas coisas, é um pouco mais complexo, tá bom? Então por enquanto é isso, obrigado, até logo.